Gemima Cabeleireira, cortes, penteados, hidratação, escovas progressiva e definitiva, tintura, maquiagem, manicure e pedicure. Tudo isso com produtos da melhor qualidade. Agende seu horário, 3031-9295. Ranking Universitário confirma, Universidade Paulista Unip há 6 anos consecutivos é a particular preferida do mercado profissional em todo o Brasil. Forma cidadãos conscientes, criativos, empreendedores. Unip, qualidade comprovada. Olá, estamos iniciando mais um programa Ciranda Literária e, como prometi a vocês, uma grande personalidade literalmente, o professor e escritor Tadeu França. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, Railda, tão inteligente, tão competente, nossa escritora querida. É com muita satisfação que aqui estou para falar sobre esse eixo que é de grande importância. Às vezes a literatura não leva o papel que deveria levar. Entretanto, ler é fundamental para se conquistar o saber e todo o processo global da cultura. Eu costumo, no início dos programas, dizer como que eu conheço a pessoa, como eu conheci, não é? Então, com grande emoção e orgulho que eu digo a vocês que literatura muda vidas, sim. Eu sou prova disso, porque esse livro, Luzes Negras do Submundo, eu li quando adolescente. E olha a honra que eu tenho hoje de conversar com o autor, coisa que eu jamais imaginaria da grandeza desse momento meu com você. E lembre-se, eu disse, você pode ser um ex-político, um ex-deputado, um ex-senador, mas jamais um ex-professor. Lembra que eu te ensinei? Exatamente. Uma vez professor, sempre professor, sempre professores. Isso. Nós dois. Então, como eu disse, eu sou prova viva de que a literatura muda mundos, sim, porque você, quando você lançou o livro, você jamais imaginaria que você teria um momento como esse. Jamais. Tanto assim que Luzes Negras do Submundo foi um sonho da juventude. Eu tinha apenas 25 anos de idade quando me surgiu a ideia. Eu vou me pôr a escrever um livro. Comecei. Na realidade, o tempo foi longo de preparação. Foram 2 anos. Comecei em 71 e o livro veio a público em 73. De acordo com as características da época, com as peculiaridades, com as dificuldades da época, afinal de contas, escrever é um ato de heroísmo. Não só pelo escrever, mas pelo publicar. Eu, por exemplo, tive imensas dificuldades para poder enxergar esse livro publicado. Nós já voltamos a falar sobre ele, porque eu tenho aqui um que eu consegui resgatar da biblioteca. Aliás, quero agradecer a Biblioteca do Jardim Alvorada, a Lúcia que me proporcionou esse presente aqui. Prometo que eu vou tentar devolver, viu, professor? Porque é uma relíquia. E olha só a diferença das capas, não é? Mas antes eu quero que você apresente os demais livros e depois nós retomamos esse aqui. Está bem. Então, apresente para nós as suas obras, professor. Bem, depois de Luzes Negras do Submundo, veio a público Vem Caminhar Comigo, Pajé. Luzes Negras saiu por uma editora de São Paulo, a Oren Editora e Distribuidora de Livros Limitada. Depois nós conversaremos mais detalhes a esse respeito. Vem Caminhar Comigo, Pajé entrou mais naquela faixa de leitura juvenil que a editora Vozes, de Petrópolis, adota como estilo de publicação para o Brasil todo.
Então, Luzes Negras do Submundo teve um perfil totalmente diferenciado deste aqui. Só para que você possa ter uma ideia, num país onde o autor geralmente é quem financia a própria obra, este livro saiu a custo zero. Foi patrocinado, realmente foi produzido pela editora Voz de Petrópolis. Nele nós colocamos uma situação de encontro do imigrante que veio para cá e pelo choque cultural pelo qual ele passa. Aqui estão presentes também as dores de ontem e de hoje dos povos indígenas, principalmente aqui do Paraná. O processo lento e gradual de opressão, de asfixia, de dor, de assassinato das nossas comunidades primitivas. Aliás, não precisamos ir longe. Quem passa pelas ruas de Maringá vê sobreviventes desses índios que eu menciono aqui, principalmente a comunidade Caingangue, Guarani. Só que no abrigo onde eles estão aqui em Maringá, você não vai encontrar a comunidade Xetá, que abrangia aqui no noroeste, região polarizada por Cruzeiro do Oeste, aproximadamente 2.000 índios. Porque eles foram totalmente exterminados, final da década de 40 e década de 50, pelos invasores. Foi um brado singelo, simples, mas que foi colocado. Um grito. Pode ser um grito de repercussão pequena, mas uma afirmação muito grande. Nós não temos o direito de fazer com as demais comunidades indígenas do Paraná e do Brasil aquilo que foi realizado com a comunidade Xetá, pura e simplesmente. Professor, mas eu tenho uma ótima notícia para você. Eu entrevistei a Angelita, uma doutora, e vou entrevistar o Wagner também, que eles trabalham com esse movimento que você se refere. A comunidade Xetá, na verdade, foi talvez extinta aqui em Maringá, mas ela existe e há uma comunidade e eles estão trabalhando em prol desse levante cultural do povo Xetá. Te convido a assistir a entrevista e ficar feliz como nós estamos de sabermos disso, que o povo Xetá ele existe. Havia umas 7 pessoas mais ou menos e hoje em dia eles estão nessa luta ferrenha para mostrar sua identidade. Sim. E vou apresentá-lo. É uma alegria imensa ouvir isso. Talvez uns poucos que conseguiram fugir à bala certeira das espingardas, cartucheiras, carabinas. Eu considero um milagre até, porque a informação que eu tinha no passado foi de que havia apenas um Xetá há aproximadamente 20 anos, e ele vivia na comunidade Caingangue. E ele era impossibilitado de ter filhos, praticamente o Tuca, era esse o nome dele, o Tuca seria o remanescente derradeiro. Assim como os Estados Unidos fizeram aquela apologia, o último dos moicanos, sim, Tuca representou, há algumas décadas, o último Xetá. E muito em breve o Wagner vai estar falando conosco. Olha a grandeza do trabalho dele. Ele fez o resgate oral dessa comunidade. Isso é muito bonito, fico imensamente feliz. Na região do meu pai, no Tocantins, que meu pai nasceu no Tocantins, lá onde a abrangência já é a caracterização típica da floresta amazônica, dos povos da Amazônia, houve um quadro muito parecido com este, a da nação Avá Canoeiro, porque eles passaram pelo mesmo estilo de massacre, de opressão, não poupava, valia tudo. Então, chegava-se lá, o que o arco e a flecha poderiam contra carabinas, contra cartucheiras? Então, às vezes eu gosto de lembrar, há muitas pessoas que são descendentes de índios e nem sabem que são. Verdade.
O meu pai, por exemplo, era filho de uma índia do Tocantins. E quem nos está vendo e ouvindo, com certeza já ouviu alguém dizer assim: a minha avó ou a minha bisavó era indígena. Por que que nunca eles falam do bisavô ou do avô? Porque a prática da jagunçagem da época era esta mesmo: assassinar o macho e aprisionar a fêmea. Então, esta é uma realidade nossa, triste realidade. Índios que, às vezes, para amedrontá-los, eram lançados de teco-tecos, lá das alturas, para amedrontar uma comunidade inteira. Quantas vezes lançaram roupas contaminadas por sarampo num processo de dizimação da comunidade indígena total? Conversando com uma índia durante a Assembleia Nacional Constituinte, ela falou que quando criança, ela e o pai, que era o cacique, no Mato Grosso do Sul, da comunidade terena, eles arrancavam à força, colocavam em caminhões amarrados, pés e mãos, e saíam pelas estradas, na expectativa de que eles não conseguissem mais voltar. 1, 2, 3 vezes, e ela disse a Inaê, até que eles nos levaram a uma cidade que nós nunca imaginávamos, não na cidade, nas imediações, Rosana, no estado de São Paulo. E nós realmente ficamos sem referência ambiental para poder voltar, e não voltamos mais. Quantos assim, não, professor? Exato. Esse aqui, Feitores da Aldeia Grande. Feitores da Aldeia Grande representa um marco mais pesado do século XX, que foi o quê? A Guerra Fria. É uma história de bastidores, de lutas, de combates, de ameaças, principalmente ameaça nuclear. De um lado a União Soviética da época, do outro lado os Estados Unidos, que praticamente dividem entre si o mercado das armas de guerra, o comércio a serviço da morte e da destruição, e que trata o mundo no passado. Hoje não é tão diferente, mas no passado estivemos muito mais perto de uma guerra nuclear do que no presente. E vão costurando áreas de dominação de um bloco, áreas de dominação do outro. Então é um drama, é aquela indagação: o que acontecerá se houver uma guerra nuclear? Nós sabemos claramente, mas é a angústia de pessoas que oferecem a sua juventude, que morrem sonhando o idealismo, sonhando o heroísmo realmente, com esse sonho no peito desde a infância, sem perceber que eles são muitas vezes fantoches a serviço dos esquemas de ambição, de uma realidade que ontem e hoje se chama vale tudo, quando a norma é a comercialização de armas de guerra. Nós fabricamos, nós capitalizamos, precisamos fabricar inocentes que morram, até mesmo para testar o imenso poderio bélico do planeta. Um lugar para Maíra. Um lugar para Maíra já é bem mais próximo de nós, mostra, em grande parte, o que foi o esforço durante a Assembleia Nacional Constituinte para que os índios se tornassem visíveis. Quantas pessoas achavam que nem mais existiam índios no Brasil? Então, houve um trabalho do qual participaram pessoas que se sensibilizaram com relação à questão indígena. Durante a Constituinte, por exemplo, logo em seu início, o brado que existia era: direitos constitucionais para índios que sabem falar português, não, porque eles são considerados índios aculturados. Então, contra isso, houve uma mobilização. Eu tive a honra de ter convidado 41 constituintes que aceitaram o desafio de constituir uma frente parlamentar indígena, mas principalmente com os esforços da CNBB,
com os esforços do CIMI, Conselho Indigenista Missionário, com os esforços dos constituintes também, nós conseguimos fazer com que durante a Assembleia Nacional Constituinte, pelo menos 200 índios estivessem permanentemente presentes em Brasília, dos mais diferentes estados brasileiros, para clamar por um direito à vida indígena no amanhã de nossa pátria. Dos donos da terra. Exatamente. Eles que eram os nossos primeiros habitantes. E do outro lado eu coloquei uma fotografia de uma indígena Yanomami que ainda na década de 80 eles viviam no estágio quase idêntico ao estágio em que estavam aqui os índios na época de Cabral. Então mostra um apelo muito forte a respeito de esse país é de todos. É dos brancos, sim. Mas antes de ser dos brancos, foi e precisa continuar sendo dos índios. Foi e precisa continuar sendo dos negros. A partir do momento que nós conseguimos selar um grande abraço de fraternidade, somos todos irmãos e haveremos, assim, unidos, de ser capazes de construir um Brasil muito melhor no amanhã, sem a marca suja da corrupção que está respondendo por tanto sofrimento e tanta dor junto ao nosso povo de base da pirâmide social. Então, um lugar para Maíra. Focalizo aqui, podemos verificar já nas primeiras páginas, eu faço uma referência especial a este moço. Este moço era um cacique cangangue da reserva de Mangueirinha, Ângelo Cretan. Ele chegou a ser vereador em Mangueirinha e acabou sendo envolvido com todas as perseguições. Criou-se a ideia de um acidente no qual ele veio a falecer, mas houve uma trama preliminar. Esta voz paranaense, que foi o maior símbolo de proclamar e gritar a respeito do futuro dos índios do Paraná. Ângelo Cretan, a quem humildemente eu fiz esta homenagem. Registrado aí conosco. Marcas de fala caipira norte paranaense. Bem diversificada a literatura. Em Marcas de fala caipira, surgiu da seguinte forma. Eu estava cursando o mestrado na Universidade do Sagrado Coração, em Bauru. Tinha que elaborar uma dissertação. E nas minhas andanças, eu comecei a notar um aspecto que eu não tinha ainda observado. Que as pessoas que não tiveram oportunidade de ir à escola, aqui ao nosso redor mesmo, no norte do Paraná, nordestinos que vieram para cá e que ajudaram e que deram seu suor, seu sangue, seu trabalho para construir a grandeza dessa nossa região. Aqueles que vieram do sul, do centro-oeste, afinal de contas, de todos os lugares do Brasil. Aqui eles adotavam uma espécie de uma linguagem muito parecida uma com a outra. Mas as características de fala, por incrível que pareça, eu comecei a notar que são semelhantes à da formação da língua portuguesa. Como eu fui professor de letras durante muito tempo, eu sempre gostei muito também da gramática histórica, em que mostra que os povos que invadiram Roma, a partir dos germanos érulos comandados por Odoacro em 476, eles não conseguiam falar o latim clássico da época. Eu observei claramente que os processos que eles usaram no quarto e no 5º século, aquele esforço por tentar falar o latim erudito, clássico, os nossos chamados caipiras, eles também fazem um esforço para falar um português que eles entendem, que é o português erudito ou português clássico. Então eu fiz um apanhado de processos semelhantes, uma amarra entre tantos séculos que se passaram. Humildes do passado, porque aqueles bárbaros que invadiram eram pessoas
que quase nenhuma cultura tinham. Como os nossos pioneiros aqui, também a maioria deles passava pelo mesmo processo. Quando eu faço referência, por exemplo, a isso, eu menciono meu pai. Meu pai, ele conseguiu apenas 4 meses de escolaridade. Assinava o nome com dificuldade, saiu a cavalo do Tocantins, veio para cá. Fiz a somatória desses nossos pioneiros, daqueles que eu pude observar. Observando o quê? Que a humanidade ela vai caminhando e faz um processo de retorno. O português vulgar tem muita semelhança com o latim vulgar lá da época das invasões dos tempos de Roma. E você usou bastante também no seu livro. Sim, não é? Perfeitamente. Consegue-se ver, vamos chegar finalmente aos livros então. Consegue-se ver isso da sua escrita clássica como professor e do escritor urbano que usa para a linguagem mais humilde dos personagens do seu livro. Sim. Consegue-se ver bastante. E a primeira pergunta que me veio quando eu li pela 3ª vez o seu livro, tive a responsabilidade de ler esse final de semana, eu fiquei imaginando assim, a verossimilhança dele. Houve? Hoje já se pode falar sobre as entrelinhas do seu livro naturalmente. Hoje você é um homem maduro, talvez na época você não tivesse a coragem, entre aspas, né, como você falou, que há de se ter coragem de lançar um livro, mas decorrido tanto tempo, porque passa-se em 60, hoje você já pode ter a coragem de falar do livro nas entrelinhas para a sua leitora, que sou eu. Há verossimilhança nesse trabalho? Bem, você usou o termo de uma forma exata, porque verossimilhança pressupõe 2 fatores. Uma proximidade muito grande com a realidade, mas sem se eliminar o lado de ficção pelo qual se caracteriza uma obra. Eu diria sim que há momentos em que os personagens, os fatos, eles não são assim pessoas que representam mera fantasia. Eles representam vivências, fatos concretos, às vezes portadores de muita dor, de muitos sentimentos, mas existe muito de vivência, sim. Vamos começar até pela publicação do livro. Talvez o nosso telespectador esteja pensando, mas por que uma mulher, uma jovem, quase totalmente nua na capa? Na época. Sim, na época. Na época, para escrever um livro ou publicá-lo, nem sempre o jovem autor ele tinha o direito de formular certas escolhas. A editora que publicou Luzes Negras do Submundo é a mesma que publicava as obras de Adelaide Carraro. Muito lida na época. Muito lida na época. Então, o próprio editor mesmo, eu posso dizer com absoluta convicção, eu só tomei conhecimento da existência desta capa depois que o livro estava pronto. E quando eu falei, mas olha, pense bem, essa capa parece mais como uma proposta pornográfica, quando não é esta a proposta do livro. E a resposta que ele deu foi essa: o que nós temos que fazer é vender livro. Nós produzimos 5.000 exemplares. Nós temos que ter retorno. Se for uma capa assim que não marque tanto, você vai ter que aceitar a ideia de que as vendas podem não alcançar um êxito como eu particularmente, ele disse, preciso que alcance. Um apelo. Sim. Além disso, esse livro aqui nas livrarias na época aparecia envolvido por um plástico transparente e com uma tarja
Leitura rigorosamente proibida para menores de 18 Que anos. delícia! E eu li, hein, professor? Olha bem. Então, mas eu fiz a mesma pergunta para o editor, o senhor Michael Ori. Mas leitura proibida é o primeiro livro. Eu não tenho nenhum leitor ainda que falava isso, referindo-me a 73. Proibida? Deixa comigo, que o marketing é da minha parte. Se eu colocar leitura proibida, todos os adolescentes vão ter a curiosidade, como você teve, Raíla, Sim. de ler. De fato, isso, o processo de escolha. Resumindo, eu confesso para você, nem revisão eu fiz nesse livro. Chegou a São Paulo, foi composto, impresso, e aqui está o seu livro, e vamos espalhar por esse país. Então foi dessa forma que surgiu Luzes Negras do Submundo. Eu senti, professor, você lançou em 62, isso? Não, o livro saiu... Não, minto, a história começa em 62, alguma coisa assim, quando o pai deixa a família, não é? Sim. Mais ou menos ali. E aí em 73 termina o livro. Então me deu a impressão que você estava vivendo o livro antes de lançar. Sim. Na realidade, eu diria para você o seguinte: há aspectos que coincidem com fatos reais, mas tranquilamente você vai perceber mudanças de nomes. Por exemplo, a favela que eu faço referência em Londrina era assistida por um religioso, sim, mas eu coloquei aqui o nome Frei Nereu, quando o nome real dele era Frei Pio, um missionário que estava lá e que ele trabalhava e dedicava a sua vida para as famílias que viviam lá em extrema dificuldade. Só para ilustrar. Com relação ao meu pai, realmente existia na época uma certa angústia, uma certa dor, porque meu pai fez esse périplo todo. Ele veio lá do Tocantins, fixou-se aqui no norte do Paraná. Ele iniciou plantando café, cultivando café, como milhares de outros que vieram. Eu gosto de lembrar isso. Alguns vieram de locomotiva, Maria Fumaça, mas quantos chegaram aqui a pé? O meu pai chegou aqui mesmo a cavalo. E uma pessoa assim muito amada, muito querida, um grande comunicador que ele era, apesar da pequena escolaridade. Então, aquele pai a que os filhos se apegavam de um modo especial. Ele acabou tornando-se corretor aqui no norte do Paraná, de grande sucesso. Então, nós podemos assim, até eu já fiz referências a isso, ele e um sócio foram os fundadores da Imobiliária Santa Fé, que foi a responsável pela fundação da cidade de Santa Fé. Eu não me canso jamais de agradecer ao Legislativo e Executivo de Santa Fé, na época o vereador Edson, que propôs, e o prefeito Fernando Brambila, em sua gestão anterior, foi quem levou avante a proposta de uma homenagem para o meu pai, numa placa de aço onde está estampada uma foto dele, e outorgando a praça da prefeitura de Santa Fé o nome dele, Praça Militão Bento França. Então ele projetou lembranças. Uma delas, em 1950, ele mandou fazer um filme em que ele e os sócios são os principais atores, mas para facilitar o processo de vendas de Santa Fé. E o que houve? Ele não teve estrutura para manter no alto uma empresa que alcançou grande sucesso. Ele conheceu a prosperidade, foi uma pessoa importante para os padrões da época. Mas houve uma fase em plena adolescência que ele inexplicavelmente nos deixou aqui. Voltou para o Tocantins, o lugar onde ele havia nascido. E esse fato, primeiro, na época havia um preconceito muito forte
com relação, primeiro, às mulheres que eram separadas. Aquela ali é separada. E não só as mães que ficavam com os filhos, mas aquele cochicho. Você sabia que o pai dele fugiu de casa? Imaginem por uma criança daquela época ouvir isso constantemente. Então, existe uma convergência nessa vertente também. Mas eu posso dizer assim que sempre tenho um grande amor pelo meu saudoso pai. Tenho orgulho dele, foi pioneiro, foi desbravador, sofreu muito. Veio a falecer lá em Campos Belos, no extremo norte de Goiás. Então ele se tornou uma figura distante. Quando eu coloco assim, sempre foi mais tarde, numa fase em que conseguimos com muita dificuldade saber onde ele se encontrava. Eu ainda tentei, com uns 17 anos, com meu irmão, se chama Jurandir, fomos lá até o Tocantins, tentar trazê-lo de volta. O seu lugar é aqui, de uma forma ingênua. Mas foi uma decisão tomada, a exemplo de tantos outros que tomaram. Foi um baque de estar à frente de uma empresa tão sólida como foi a Imobiliária Santa Fé e passar pela dor de um processo de falência. Então esta foi a realidade. Mais tarde, quando eu já era vereador aqui em Maringá, e chegou um telegrama que ele se manifestava enfermo, estava doente. Então fomos fazer uma visita para ele. São fatos assim que vão somando. Há fatos que posteriormente vieram. Eu estava em campanha deputado estadual em 1982, visitando tantos municípios do Paraná, deixando propagandas, e eu nem sabia o local onde estava meu pai, porque ele realmente se internou de uma vez por todas na terra onde ele nasceu. Mas um caminhoneiro, de repente, passou aqui na cidade vizinha de Itambé, e lá havia um cartaz. Tadeu França, deputado estadual. E ele conhecia o meu pai lá em Campos Belos. Então ele pediu licença para o proprietário do bar para ir levar aquele cartaz. E ele fez isso, levou. E foi uma das poucas vezes que meu pai me escreveu uma carta. Na carta ele dizia: estou novamente doente. Você vai ser eleito deputado estadual em nome de Deus. Naquela carta. Depois você venha visitar-me. 1983, eu iniciava meu mandato como deputado estadual. Pensei vamos fazer um programa com os demais irmãos, vamos formar uma caravana e ir lá fazer uma visita para o nosso pai. Organizamos a caravana. Em janeiro de 1984, iríamos para lá. Foi quando a minha mãe insinuou: você tem certeza que seu pai está vivo ainda? Falei: claro que está. Antes de partir, eu gostaria que você tentasse um contato. Os locais lá não são muito grandes, você vai facilmente localizar. Foi então que eu descobri que ele tinha falecido já há 4 meses passados. Então os irmãos nem quiseram mais ir. Eu e, na época, minha esposa, Clarice B. de França, fomos os dois lá, ao menos para conhecer o túmulo onde ele se encontrava e se encontra até hoje. Essa matéria-prima de que eu estou fazendo referência mostra para você claramente que nós, os filhos que ficamos aqui, tivemos uma vivência totalmente diferenciada. Tivemos uma mãe generosa, maravilhosa, que assumiu. Eu passei pela condição de ter que começar tudo novamente, porque minha mãe também era uma pessoa bastante humilde. Quando eu cursava a faculdade, eu tinha que trabalhar para estudar, para me manter a minha mãe e 3 irmãos menores. Essa foi a realidade, essa foi a condição em que eu consegui me formar. Foi um recomeço. Então, o que eu diria para você, assim, com toda a verdade? Aqueles que leram este livro, ou que talvez venham a ler, pensem
da seguinte forma: existem fatores que são colocados mais como referenciais de reflexão, de análise a respeito da vida, a respeito do desbravamento desta região maravilhosa na qual nós vivemos. Mas existe também um pouco de manifestação de angústia daquilo que passava no coração por quadros familiares como estes, dos quais vivenciei intensamente e que nos custaram, usando um termo tão próprio desse momento da Semana Santa, uma via crucis ao longo da vida. Professor, eu vi o livro inteiro na sua fala, porque mesmo sem você perceber, talvez, já na dedicatória você demonstrou essa necessidade de uma catarse, de lavar a alma, quando você fala, e me deixou intrigada, por isso que eu perguntei da verossimilhança, que você fala: a Clarice, esposa amabilíssima, e ao Militão, meu querido pai, que sempre me foi na vida um grande e triste desconhecido. Esta oferenda singela do autor. Do autor quem? Não é nem do Tadeu França, é um autor. Percebe? E aí as luzes negras do submundo mostram um Vinícius com essas características suas, mas que mesmo com o aclive, com o declive, com a sua decadência, com a sua imersão nas luzes negras do submundo, mostra o seu lado bom, porque ele foi resgatado desse submundo. E infelizmente ele também não chegou a tempo de ver o seu pai. Então eu fiquei intrigada com essa e precisava te perguntar, e como eu te disse no início, talvez na época tivesse doído muito escrever, mas é referência para muita gente, porque tudo que você escreveu aqui ainda se vive hoje. Essas dores aqui da alma, que são as que hoje em dia as pessoas tentam cuidar melhor, e na época não se cuidava da alma. Então quero te agradecer, professor. Infelizmente eu gostaria de ter 3 horas para falar sobre ele, mas eu quero te dizer da importância dessa obra para mim e pedir para você, aqui em público, que faça uma segunda edição, porque eu tenho uma filha leitora que está presente hoje, que é a Stephanie, e ela demonstra grande interesse em ler. Dessa vez ele não vai estar lacrado, porque ela já tem 18 aninhos, então ela já pode ler, e não há nada que não dignifique o seu trabalho aqui. É honroso, é de grande valia, e simplesmente o pedido para você refletir. A contemporaneidade merece, a posteridade também merece, porque veja a importância dele estar nas minhas mãos hoje. Então está feito o convite. Da minha parte, eu fico sensibilizado imensamente por esse convite e vou começar a pensar em todas as formas de poder ensejar esta edição. A primeira edição foi de 5.000 exemplares, e se é uma coisa assim que deixa a pessoa que escreve um tanto desmotivada, essa dificuldade imensa para a publicação. Mas eu teria o maior prazer, sim, em fazer todos os esforços para ver, principalmente este Luz Negra do Submundo reeditado. Quando eu falo assim ao meu querido pai, que foi um triste desconhecido, eu não me refiro literalmente. Claro que você vai a Santa Fé, que é a prefeitura, você vê lá uma fotografia dele imensa. Como eu disse, este filme até fomos para o Clécio, para que possa conhecer também. Existe ainda Praça Prefeitura Militão, na Prefeitura Praça Militão Bento França, saem documentos todo dia. Não é o conhecimento pessoa física, é o não ter compreendido a trajetória que ele seguiu. É um distanciamento assim inesperado, principalmente quando aquela pessoa é um polo de afeto muito grande. Eu posso dizer que não só por mim, mas por todos os meus irmãos, e para minha mãe, ele foi um pai assim querido, maravilhoso, companheiro. E na eternidade
eu tenho certeza que Deus o terá acolhido, porque ele realmente agiu e não poupou esforços para que pudesse cumprir a sua missão de vida. Eu posso sim só sinalizar, eu falo humildemente. Meu pai foi uma pessoa que teve grande sucesso. Nós tínhamos uma casa em Santa Fé e uma casa em Londrina, que a sede da imobiliária Santa Fé era em Londrina. Maringá era só mata naquele tempo. E como ele tinha orgulho, meu pai, quando o Getúlio Vargas, o presidente Vargas, esteve visitando o Paraná, o meu pai, no seu Cadillac da época, foi que transportou o Getúlio Vargas, não só para o desfile perante a multidão que lá estava, como até Telêmaco Borba, porque estava na época da implantação da pedra fundamental das indústrias de papel e celulose, a Klabin. Então, para dizer assim que nós vivemos na infância um ciclo assim surpreendente. No filme Fundação de Santa Fé, lá apareço eu com a chupeta na boca aos 4 anos de idade, quando ele apresenta a sua família. Então foi isso, pai, você lutou tanto. Agora que houve esse processo, as coisas não deram certo mais, é hora de continuarmos todos abraçados. Por quê? A vida enseja esses vários pontos, esses vários tópicos. Para mim foi uma grande honra o convite para estar aqui. Sei que me emociono quando falo de situações voltadas. E quem não se emociona ao falar desse lado família? Mas dizer sim que apesar das dores, das cruzes, eu só tenho que olhar para o céu e dizer, meu Deus, eu recebi tantas graças, tantos dons, penso que sou daqueles que nada mais tem a pedir. E tem tudo para agradecer. Mesmo com os sacrifícios imensos que nós passamos. Mesmo com a minha mãe, às vezes, revendendo roupas que ela ia buscar em Santa Catarina para ajudar na nossa manutenção. Mesmo com tudo isso, nós fomos vencedores em Teu nome. E queremos deixar um legado para os nossos filhos, nossos netos, nossos amigos. Um legado não de revolta, mas dizer muito obrigado pela mãe e pelo pai, que sem qualquer sombra de dúvida fizeram a sua parte. Professor, aqui tenho nas mãos 2 aprendizes, eu e o Antônio Alves, que vamos continuar esse legado aí, essa esperança de sermos lidos e digo principalmente de sermos reconhecidos, que é o mais difícil, não é? Mas se um leitor daqui 30 anos falar do meu livro, eu vou ter a mesma alegria de hoje. Antônio Alves, está aqui o seu livro, para seu orgulho, nas mãos desse grande homem, literalmente. E os meus, professor, porque sou sua leitora, sua aluna, sua fã e sua amiga, incondicionalmente. Está aqui Cartas de Evita que Perón não leu, espero que ele não leu, então você, por gentileza, o leia, por favor. E é homenagem a Anita Garibaldi, que é o meu outro lado gaúcho, que é anita.g.com. Aqui estão os presentes. Grande honra, espero que você volte para a nossa CSC TV nesse momento histórico, nesse divisor de águas para nós, que é a sua presença. E dizer para você, professor, volte sempre, nós precisamos de você. Muito obrigado. Obrigada por existir. Eu me permito. Gemima Cabeleireira, cortes, penteados, hidratação, escovas progressiva e definitiva, tintura, maquiagem, manicure e pedicure. Tudo isso com produtos da melhor qualidade. Agende seu horário, 3031-9295. Ranking Universitário confirma, Universidade Paulista Unip há 6 anos consecutivos é a particular preferida do mercado profissional em todo o Brasil. Forma cidadãos conscientes, criativos, empreendedores. Unip, qualidade comprovada.